Olá, tudo bem? Estou aqui hoje presente para apresentar um vídeo que foi repassado pelo professor, onde o objetivo principal é falar sobre as diversas faces do imperialismo e a estrutura do Estado. Meu grupo é composto por mim, Juan Melo, Caio Felipe, Everton Fernandes, José Caíque e José Wellington. Para começar, eu queria primeiro falar um pouco sobre poder, que foi bem repassado na última aula e que encaixa e se socializa muito bem com o imperialismo. Esse poder que foi exercido por vários países, principalmente como Estados Unidos, China, Inglaterra, sobre outros países subdesenvolvidos. Esse governo foi bem ditatorial e bem explorado por outros países, na época em que era mais rígido, a sociedade era mais rígida e acontecia uma breve e constante mudança na economia. Esses países que socializavam e praticavam o imperialismo forçava muito a economia a gerar um poder absoluto. Por exemplo, existia numa certa época onde a África foi muito bem utilizada, essa forma de imperialismo, onde os países se obtiveram várias terras da África, e essas terras eram para explorar o máximo possível das riquezas presentes na África. Os Estados Unidos é um grande exemplo de imperialista sobre outros países, como sobre Cuba, sobre países da Europa, que sua capacidade financeira obstrui outras sociedades, outros países. E desta forma, o imperialismo se torna mais visível. Eu queria também associar o colonialismo, que normalmente implica em controle político envolvendo anexação de território e perda de soberania. Esse colonialismo ele apresentou-se muito no Brasil, que veio daquela parte onde surgiam os coronéis, os senhores de engenho, que forçavam a sociedade a eleger novos candidatos de uma forma ditatorial, de uma forma onde a sociedade não podia se expressar, não tinha a oportunidade de se expressar. E essa era uma forma muito utilizada aqui no Brasil. Por outro lado, o imperialismo se refere em geral ao controle e à influência que exerce, tanto formal como informalmente, direta ou indiretamente, política ou economicamente. Essa forma imperialista, se nós dissermos que se extinguiu durante os anos, a gente estaria mentindo, pois ainda existe alguns vestígios de imperialismo na política, na economia, onde alguns países se superam a outros, formando assim uma estrutura de controle sobre eles. Como assim? Um país pode produzir mais produtos e outro país precisa desses produtos. Desta forma, o país que precisa pode sofrer um imperialismo econômico, um imperialismo onde não possa suprimir suas necessidades, pois o país que oferece a ela o seu produto necessita dele. Então isso gera uma concorrência econômica, uma discussão econômica. Isso também move muito na política, com influências no poder executivo, influências no poder
de comércio, de persuasão, de gerar vários caminhos para chegar ao poder. Agora eu queria falar sobre a estrutura do Estado, que vai vir por fim agora, e expressar o que seria o Estado, o que seria essa forma de governo exercida por diversos países. O Estado por si é uma estrutura pública onde oferece suprimentos, oferece processos onde possam aderir e superar os patamares para com a sociedade, para com a população. O Estado tem por função auxiliar os municípios na organização e na estruturação de seu poder econômico, político e social. O Estado por si apresenta três poderes, é estruturado por três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Esses três poderes, cada um tem sua função, mas sempre estão unidos, e conforme a necessidade, ele pode exercer e formar novas leis. Essas leis são executadas pelo poder executivo, e o judiciário, cabe ao judiciário julgar se é possível ou não, se é culpado ou não, se tem alguma anexação em conjunto para com algum fim futuro. Esse processo também do poder executivo, legislativo e judiciário é bem comum para com os cargos políticos. Como assim? Como eu posso dizer? O poder executivo, ele pratica as leis que são criadas pelo legislativo, e o poder judicial, ele soluciona, ele envolve uma entidade ou uma pessoa como um ente, que é o juiz, e ele, como é que eu posso dizer, funciona como um poder que cabe a ele dizer se está certo ou não. Por fim, eu queria deixar uma mensagem que foi repassada pelo professor, que foi um poema, que foi um poema que ele teve como base, que ele deu como base para nós se englobar, se a nossa mente conseguisse se juntar. Aí eu trouxe um breve depoimento de Eduardo Galeano. A chuva que irriga os centros de poder imperialista afoga os vastos subúrbios do sistema, do mesmo modo e simetricamente o bem-estar de nossas classes dominantes para dentro, dominantes para fora. É a maldição de nossas multidões, condenadas a uma vida de besta de carga. Aqui a gente pode relatar um processo onde o poder é exercido para uma minoria que é desfavorecida, uma minoria que tem que sustentar o poder maior, os grandes e poderosos gicões, empresas com maior poder sobre as empresas com pouco poder, as grandes empresas e as microempresas que sofrem com a grande concorrência contra elas, e isso é um confronto direto para com a economia, um confronto direto e diário da sociedade para buscar seu alimento, para buscar sua economia,
onde os poderes maiores, as pessoas com o maior, uma escala maior, conseguem com maior facilidade, a diferença de poder é muito grande e a população tenta se redimir e se reestruturar para conseguir sobreviver no mercado econômico, na empregabilidade, trabalhando assim para um futuro melhor. Esse foi meu vídeo. Gostaria de agradecer aos meus companheiros que me auxiliaram. E é isso aí, pessoal. Valeu!